dia que eu retorno a essa casa para compartilhar um estudo com vocês nessa noite sobre perdão e gratidão. Qual que é o objetivo do estudo que será apresentado aqui? Despertar a atenção à importância da prática do perdão e da gratidão no processo evolutivo pessoal e planetário. Vocês acreditam que esse tema seja importante para esse objetivo? Perdoamos facilmente? Não. Por quê? Por quais razões? E agradecemos sempre, pessoal? Por que nós não agradecemos? Quando temos o hábito de agradecer? E uma das elucidações que pode esclarecer essa dificuldade para perdoar, para agradecer, é de que forma nós ocupamos a nossa mente. Como que nós ocupamos a nossa mente, pessoal? O que povoa os nossos pensamentos? Utilidades. Ansiedade. Ansiedade, aliás, gera, em uma escala intensa, depressão, que é a doença, uma das doenças, aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é mais aniquilante e mais tem prejudicado a saúde da humanidade. Olha só, a neurociência, pessoal, é um estudo científico do sistema nervoso dos seres humanos. Trata-se de ciência interdisciplinar, Temos estudos aí compartilhados aí da medicina, da psicologia, da psiquiatria, da química, então várias áreas das ciências promovem estudos em parceria para desenvolver aí o campo da neurociência. E busca mapear a atividade sensorial e motora do cérebro. Esses estudos indicam que nós, humanos, geramos uma quantidade absurda de pensamentos. E essa é uma tese que é muito bem aceita pelos médicos e pelas organizações que promovem essas pesquisas. Algumas variáveis são consideradas, que podem influenciar, o quanto uma pessoa pensa mais ou menos que outra. A qualidade do sono, a ansiedade, a alimentação, o estresse a que cada um é exposto na vida moderna. Mas, em média, pessoal, os números são absurdos, e são esses aqui. Em média, nós produzimos 50 pensamentos por minuto, que dá, em média, 3.000 pensamentos por hora e 70.000 pensamentos por dia. E admira muito a gente conseguir fazer mais alguma coisa durante o dia, porque isso aqui consome uma carga energética absurda do nosso corpo. E eu pergunto, qual é a qualidade desse número absurdo de pensamentos que povoam a nossa mente? Então aqui, Shakespeare, muito inspirado quando escreveu Hamlet, diz que o bem e o mal não existem. O pensamento é que os cria. E faz muito sentido, porque de acordo com o direcionamento que nós damos ao nosso pensamento, nós criamos qualquer coisa, seja ela boa ou má. Então aqui, se através da mente o semelhante atrai o semelhante, ou, em outras palavras, o igual atrai o igual, e aqui estamos falando da lei de atração, isso quer dizer que o pensamento atrai a realidade do seu conteúdo. Então, podemos depreender que pensamentos de fracasso atraem o fracasso. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês para completar. Pensamentos de sucesso atraem sucesso. Alegria atrai. Pensamento de ciúme atrai o conteúdo do ciúme. Tem um amigo que, numa determinada ocasião, estava fazendo um curso de aperfeiçoamento moral em outra casa espírita. E aí ele escolheu o ciúme para trabalhar. Não, eu não tenho ciúme.
Ele achava que não tinha sido da mulher. Durante a semana que ele estava exposto a esse exercício, o que apareceu de tentação para a mulher dele, ele foi exposto a isso, foi impressionante. Aí ele descobriu que ele tinha ciúme. Pessoal, e pensamentos de amor atraem? Então eu repito a pergunta: qual é a qualidade dos pensamentos que nós produzimos? Depende de quê? Nossa sintonia. Depende daquilo que nós pensamos ao longo do dia. Depende se aquela quantidade enorme dos 70 mil pensamentos por dia são mais tendenciosos ao bem, ao amor ou a aspectos negativos. E qual é a exposição que nós temos ao longo do dia? No trânsito? É a gentileza? Não. Na TV? Nos telejornais? Não. São boas notícias? Não. Causam revolta, né? Causam, né, sentimentos e sensações ruins. E se nós não sabemos lidar com isso, nós podemos nos deixar envolver por essa natureza, né, de baixa vibração, né, desses estímulos que nós recebemos, e vamos produzindo ali, né, reações químicas, reações mentais de não tão elevada qualidade, né, de acordo com a natureza do estímulo que nós recebemos. Diante disso, como evoluir na dualidade entre o amor e o egoísmo? A exposição que nós temos mais ao longo do dia é relacionada ao amor ou relacionada ao egoísmo? Egoísmo. Nós somos a melhor versão de nós mesmos, né? Hoje nós estamos nossa melhor versão, não é isso? Significa que a gente já foi muito pior antes, né? E se nós somos egoístas hoje, né, o nosso passado não deve ter sido coisa de se orgulhar, né? Então, pessoal, como que nós podemos evoluir aqui nesse órgão com todas essas influências negativas, com essas influências de baixa vibração que nos tendem a direcionar pensamentos, né, e atitudes também para baixa vibração? Como que a gente pode sair dessa armadilha que o trânsito, que a TV, que as pessoas egoístas à nossa volta vão nos influenciando? Pessoal, qual é o lema da nossa doutrina? Caridade. Pela caridade, nós podemos trilhar um caminho que possa nos orientar, nos facilitar, nos auxiliar nesse processo. Então, a evolução ela pode se dar por meio da caridade. Aliás, é um grande caminho, né, que o slogan da nossa doutrina nos apresenta. Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita ela nos ensina que o egoísmo é o oposto da caridade. A gente falou que nós somos muito egoístas. Quando nós somos egoístas, nós deixamos de ser caridosos. Porque o egoísta, ele não pensa no próximo. É isso. E o Espiritismo também nos diz que o egoísmo é a origem de todos os males. Se a gente for fazer, né, uma análise de causa raiz dos problemas, a gente vai identificar que a grande maioria dos problemas que afligem as pessoas, né, vai ter lá na sua origem, em maior ou menor grau, o egoísmo. Né? Porque o egoísta, ele coloca o seu interesse pessoal acima do interesse dos demais, do bem da coletividade. Os desejos do egoísta vêm em primeiro lugar. Ele é ciumento, invejoso, insatisfeito. Falamos de política aqui na prece inicial. Por que acontece, né, tanto problema com os nossos líderes políticos? Né? A origem do egoísmo está, vamos dizer assim, entranhada
que acabam assolando aí a sociedade por consequência. Então, né, para que nós possamos realmente não esquecer a todo momento, orar e vigiar com esse lema, né, que fora da caridade não há salvação, e que nós tenhamos a consciência que a caridade nos afasta do egoísmo. Por consequência, como o egoísmo ele está na origem de todos os males, nós nos afastamos do mal com a prática da caridade. Né? Quem é aquele que tem o hábito de participar da campanha do quilo? Ou já participou em outras épocas? Muitas vezes nós saímos, né, debaixo do sol quente, temos uma longa caminhada, voltamos com a sacola pesada, voltamos cansados fisicamente, mas voltamos felizes, voltamos satisfeitos, porque nós nos conectamos com a nossa essência, que é a nossa essência de bem. Né? Então, a prática da caridade, mesmo que ela seja feita de uma forma disciplinada, de uma forma que nos leve deliberadamente a executá-la, nós invariavelmente iremos sentir os benefícios disso. Né? Então, aqui eu recorro aqui a um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que trata da beneficência. E ali fala que é na caridade que devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, muitas vezes nós estamos sendo instrumentos ali, né, quando estamos exercendo a caridade. Muitas vezes nós nem temos noção, né, de qual que é o tipo de instrumento e qual que é o tipo de lentivo que nós levamos para as pessoas. Eu me lembro de uma determinada ocasião, fazendo a campanha do quilo, no sábado de manhã, que a mensagem que nós levávamos era para a reconciliação entre pais e filhos. Né? Então, eu atendi uma senhora muito séria, né? Eu me identifiquei, né? A gente fez um crachá na casa espírita. Foi um período que eu morei fora de Uberlândia, era em uma outra cidade. Eu entreguei a mensagem para ela, e antes dela ir buscar a doação do alimento para levar, ela me deu uma mensagem bem curta. E ela começou a chorar. E gritou pela filha dela. A filha dela chegou, ela entregou a mensagem para a filha dela ler, as duas se abraçaram, fizeram as pazes na minha frente. Então, nós nunca sabemos de que forma a espiritualidade vai atuar. Nós temos que nos colocar à disposição, estando predispostos a exercitar a caridade. E nessa ocasião eu também me emocionei e passei a refletir também nos meus relacionamentos. Né? A lição ela serve para todo mundo que está disposto a compreender. Situações tensas no trabalho, tensas no relacionamento social, no trânsito, quando a gente liga a TV, a influência, a carga de informação e de energia que nós recebemos é terrível. Né? Eu tenho um casalzinho de gêmeos, né, com 3 anos de idade. E criança nessa fase faz muita bagunça dentro de casa. Né? Então, época de pandemia, né, então eles nasceram na época da pandemia, um pouco antes, né? Mas os 2 primeiros aninhos eles ficaram em casa com a gente o tempo todo. Né? E a casa, antes deles chegarem, né, antes de nós recebermos esses 2 espíritos, estava muito em ordem, tudo arrumadinho, tudo no lugar, adorno, decoração, tudo bonitinho. Aí eles chegaram, encheram de alegria os nossos corações e começaram a destruir a casa. Uma coisa que eles destruíram foi a TV. A TV, a gente lá não gosta de prender na parede, gosta de deixar apoiado no rádio, para ela ficar mais baixo na altura dos outros.
E eles ficaram entretidos ali com a TV, jogaram a TV no chão. Essas TVs mais novas, elas são muito fracas, assim, a tela trincou toda, né? Quebrou tudo, né? Eu coloquei a TV lá na calçada, né, para alguém pegar, às vezes utiliza aquilo. Mal sabia eu, né, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, eu não comprei TV ainda, já tem um ano que isso aconteceu. Que o que eles fizeram para nós lá em casa foi um grande favor. Né? Nós deixamos de perder tempo, passamos a aproveitar melhor o nosso tempo e deixamos de ser tão influenciados e mal direcionados, né? Receber energias e informações ruins. Né? Então a gente tirou uma distração e passamos a ter, né, um relacionamento ali melhor na hora que estamos todos juntos ali. Então, não temos TV em casa hoje e eu não tenho intenção de comprar de novo. O perdão é uma forma de seguir adiante. Você já tem percebido que quando nós estamos carregados do sentimento de raiva, de revanchismo, né, por algum mal que nós julgamos que o outro tenha feito a nós é que carregamos aquela sensação ruim, porque nós é que somos os emissores daquela vibração de baixa qualidade. Então nós é que sentimos aquela carga negativa primeiro, e sentimos no mais alto grau, porque a gente emite aquela carga. Então aquilo nos deixa tensos, pesados. E ainda mais, nós exercitamos o egoísmo, como o irmão falou ali. Por quê? Se eu me julgo em condição de não ser ofendido ou afrontado por alguém, é porque eu me julgo superior. Se eu me julgo superior e não me coloco numa situação de ser ofendido, eu estou sendo egoísta. Né? Então, quando perdoamos, nós deixamos de remoer esses sentimentos negativos, né, que aconteceram no passado, e a gente passa a dar atenção maior aos desafios que nós temos no momento presente. Então, quando a gente não perdoa, nós ficamos presos ao passado e deixamos de vivenciar tudo aquilo que nós temos, que é o momento atual, que é o momento presente, que é esse instante que nós temos. O passado nos serve de experiência, de aprendizado. Mas tudo que nos liga e nos prende ao passado é perda de tempo, como a gente está falando aqui. Então, nós temos que aprender com as experiências e não ficarmos emocionalmente vinculados a elas, presos a isso. Né? E o presente, pessoal, é tudo que nós temos. É no presente que nós aprendemos, que nós vivemos, que nós nos desenvolvemos, nós nos amadurecemos para ter, né, no futuro, que um dia será o presente, experiências de melhor qualidade. O maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa, não é quem recebe o perdão. Lembra que eu falei naquela carga negativa que nós carregamos, aquela energia densa que a gente sente, aquela energia de baixa vibração que nós estamos emitindo? Nós é que sentimos isso. Então, quando nós perdoamos, nós nos livramos disso. Ou seja, nós nos libertamos de uma negatividade. Então, nós somos os maiores beneficiários quando perdoamos. Né? Isso passa a ser uma limpeza mental, eu vou além, uma limpeza química, uma limpeza energética. Porque quando nós estamos vinculados a energias ruins, a sentimentos ruins, nós produzimos mais ácido gástrico. Estamos mais sujeitos a uma gastrite, a uma úlcera. Então o processo é químico, o nosso corpo também é químico, as nossas glândulas produzem hormônios. Esses hormônios, né, são frutos aí de reações químicas que nós vamos estimulando as nossas glândulas, o nosso corpo a produzir com os nossos pensamentos de qualidade ruim, lembra lá no início do nosso estudo? Com essas sensações, esses sentimentos de baixa vibração que nós emitimos, originados com essa qualidade ruim de pensamentos. Então nós fazemos uma limpeza mental, energética, química no nosso corpo, passando até mais saúde física, mental, espiritual.
deixando de atrair obsessores pela lei da afinidade, né? E, né, pela lei da ação e reação, nós deixamos, né, de reagir a algo que um outro fez e cortamos, né, esse ciclo vicioso, né? Ter raiva de alguém é como a gente carregar um saquinho, um peso desnecessário, né? Como eu estou falando para vocês. A gente gera também um cansaço desnecessário. Muitas vezes, o cansaço que nós temos ao final do dia não é nem pelo esforço, pelo trabalho que nós fazemos, é pelo tipo de vibração que nós emitimos, é pela carga vibratória com a qual nós nos afinizamos. Isso promove um cansaço muito maior do que o trabalho de fato que nós executamos. Então, pessoal, a boa notícia é que o perdão é uma decisão que a gente toma, não é um sentimento. Então está em nossas mãos. Se nós decidimos que vamos perdoar, nós temos a chave para nos livrarmos disso e também darmos um exemplo para outra pessoa e que a vida segue, que a vida continua. A gente possa cortar esse laço, né? Para que a gente possa resolver isso agora, para que não precise, né, de voltar numa outra encarnação, né, às vezes, né, para vivenciar as mesmas experiências e passar pelas mesmas situações. Então nós temos a grande oportunidade pelo perdão de abreviar o caminho da nossa jornada evolutiva. E, como eu disse, é uma decisão. Então nós decidimos se nós queremos ou não queremos. A nossa vontade, ela é determinante nesse momento. E sobre a gratidão, né? Qual que é a relação que nós podemos fazer dentro desse estudo? Perguntei aqui, né, mais cedo, porque devemos agradecer. Alguns irmãos falaram, se posicionaram. Mas qual seria o sentido maior de gratidão? A gratidão, ela nos conecta a Deus. A prece sincera que nos conecta a Deus é um momento de gratidão, é um momento de comunhão com Deus. É um sentimento que desencadeia o reconhecimento de uma necessidade da reforma íntima. Nós estamos desarmados, mais livres de máscaras, né, de cascas, quando a gente se predispõe a agradecer. Estamos mais predispostos a promover uma mudança interior e proporcionar uma aceitação maior diante das dificuldades que nós temos. Todos nós vencemos dificuldades. A gratidão nos ajuda a passar por elas de forma mais resignada, de forma mais consciente, né? Então, a gratidão é uma pequena amostra de felicidade que nos aproxima de Deus, porque nos conecta a Ele. Então, quando nós sentimos gratidão, nós concentramos a nossa atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos presenteia, né? Quais são os motivos que nós temos para agradecer? Se a gente for parar para pensar, fazer uma análise sincera, nós veremos que temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Contudo, nosso tempo de reclamação é muito maior do que o tempo que dedicamos ao agradecimento. Nós sempre estamos reclamando de algo que nós não temos, ou de alguma dificuldade passageira, alguma expiação, alguma prova, que naquele momento é necessária para nós. Muitas vezes nós mesmos pedimos isso no nosso plano reencarnatório antes de aqui voltarmos nessa atual existência. Então eu vou pedir para os irmãos nesse instante fazerem um pequeno exercício. Vamos agradecer pelos dias que nós vencemos e pedir fé para os dias que virão. Quais são os motivos e quais são as coisas que nós temos para agradecer? Saúde. A oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivendo essa experiência na carne,
podendo resgatar os débitos do pretérito, como a amigo falou. O dom da vida, né? O dom da vida. Né? A saúde, que o irmão falou. Quantos irmãos não têm saúde, como o irmão disse na prece inicial? Bebês que nascem em idade, já com problemas sérios. Quantas crianças passam por câncer, transplante de órgãos? Pessoas que não conseguem respirar adequadamente, pessoas que não enxergam, pessoas que não falam, pessoas que têm algum tipo de deficiência física que impede a locomoção, que passam a sua vida numa cadeira de rodas. Nós temos inúmeros motivos para agradecer. Até mesmo o fato de estarmos encarnados aqui na Terra, porque apesar de estarmos no estágio evolutivo, né, há outros planetas piores aí, segundo alguns livros aí da literatura espírita, nós poderíamos estar vivenciando, né, num grau evolutivo muito próximo ao nosso, uma experiência num planeta muito mais hostil, né? A dádiva de termos acesso a um conhecimento espírita, que é um conhecimento esclarecedor. Quantos irmãos que escolheram, né, outras religiões, que não têm o conhecimento que nós temos, que é tão esclarecedor? Há inúmeros motivos para agradecer. Se nós formos colocar numa balança, os motivos para agradecer são absurdamente maiores do que aqueles que nós temos para reclamar. Contudo, nós dedicamos uma atenção muito maior naquilo que nós acreditamos que nós deveríamos ter, e a gente inverte a situação. Se a gente fica consciente disso, se a gente aproveita o tema, o estudo, os ensinamentos da literatura espírita, as meditações que nós diariamente podemos fazer, as orações e as preces que nós fazemos diariamente, o momento de vigiar e orar, que é a todo instante, estamos conscientes disso, nós passamos a ser alunos mais disciplinados no processo de evoluir. Então, muitas vezes nós dedicamos uma atenção muito grande aos estudos acadêmicos, à profissão que nós abraçamos, e deixamos de sermos alunos disciplinados no nosso desenvolvimento evolutivo, porque nós não o fazemos de forma consciente. Nós vamos vivendo um dia de cada vez, de maneira inconsequente. Então está na hora da gente adquirir essa disciplina, essa consciência, entender que nós precisamos, né, passar de ano, né, passar nessa encarnação, nesse planeta escola que nos abriga. E toda reforma interior, toda mudança para melhor, depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Então, para que nós possamos evoluir, né, exercendo a caridade por meio do perdão e da gratidão, isso depende apenas da nossa vontade disciplinada. Fica aqui um alerta para que nós possamos ter essa disciplina e estarmos atentos, vigilantes, para que nós possamos aproveitar essa experiência encarnatória da melhor forma possível, para que nós possamos contribuir para as nossas famílias, para as pessoas que convivem conosco de forma mais próxima, para que nós possamos estar em condições de ajudá-los, para que nós possamos estar em condições de contribuir com a sociedade. Queria só compartilhar com vocês uma história de um filósofo do século XIII, conhecido como Múnio, que ele era um mestre. Num determinado momento, um aluno, né, o questionou: mestre, o que é o veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, o que for. Além da medida é veneno. E o que é o medo? Medo é a não aceitação da incerteza
Se não aceitamos a incerteza, temos medo. Se aceitamos a incerteza, ela se torna uma aventura. E o que é a inveja, mestre? É a não aceitação do bem do outro. Se aceitamos o bem do outro, se torna inspiração e deixa de ser inveja. E o que é a raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio, mestre? Ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então o ódio se transforma em amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra disciplinadamente em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos sob o seu próprio ponto de vista. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa simplesmente pelo bem de se doar. Maturidade espiritual, meus irmãos, é quando você entende que o que você faz pela sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. E quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer, o seu desejo. E por último, mais importante, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção.